Seja muito bem-vindo ao nosso canal Redação Enem. Meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai começar uma série de vídeos muito legal que é sobre discussão dos principais temas para você dominar a redação e se sentir muito seguro para fazer qualquer tipo de assunto. O assunto de hoje é a evasão escolar em questão no Brasil, um tema muito interessante relacionado à área da educação, que é uma tendência nos últimos anos de ser cobrado pelo vestibular. Então vamos começar a fazer essa discussão, evasão escolar em questão no Brasil, e a primeira coisa que eu faço sempre quando eu estou diante de um tema é separar o que há de mais importante na frase tema, que no caso é a evasão escolar em questão e no Brasil. Pode parecer uma coisa um pouco óbvia, mas quando você separa as palavras que são mais importantes no tema, você naturalmente foca a sua atenção. E a atenção focada, a atenção direcionada é uma das coisas mais importantes que você pode ter. E dentro dessa primeira expressão que eu destaquei, evasão escolar, eu pensei algumas coisas. O que me vem à mente quando eu penso em evasão escolar? E eu coloquei o seguinte: eu penso em abandono, eu penso em desistência, eu penso em impossibilidade de continuar e falta de assiduidade. Assiduidade é aquilo, é você não faltar, é você permanecer, você se comprometer e cumprir com aquilo que você se compromete. Então você pode perceber que a partir de uma primeira expressão eu já puxei sinônimos. E isso, por mais que pareça pouco, isso é muito importante para a sua redação, porque a partir do momento que você estabelece sinônimos e coisas que se relacionam com aquela palavra-chave, você não só está aquecendo o tema, você está entrando no campo semântico do tema, como também você está aumentando o seu vocabulário para quando você tiver que escrever, passar limpo a sua redação, você tem mais vocabulário, você tem menor chance de repetir palavra e o seu texto ficar um texto cansativo. Outras coisas que eu levantei e que essas sim eu vou discutir ponto a ponto vai ser trabalho infantil com relação à evasão escolar, bullying, não ser acessível e daí causar a evasão escolar e gravidez e maternidade se relacionando com o abandono ou a impossibilidade de continuar indo à escola. Em relação à em questão, eu separei os seguintes termos: debate, enfoque, dilema relevante e impasse. Quando a gente pensa essas palavras, por mais que seja, de novo, pareça ser uma coisa muito simples, quando você coloca essas palavras no papel, você começa a relacionar a evasão escolar com que debate eu consigo pensar a partir de evasão escolar. Que dilema existe em evasão escolar? E talvez mais coisas você consiga levantar do que esses 4 pontos: trabalho infantil, bullying, não ser acessível e gravidez e maternidade, outras coisas que você acha que são importantes que você consiga pensar. Óbvio que eu não tenho como colocar tudo aqui nessa apresentação, nesse vídeo, nem é o objetivo, porque senão não fica didático, e o meu objetivo é fazer com que você aprenda, você tire alguma coisa concreta desse vídeo. Então, seguindo essa mesma lógica, eu fiz com o Brasil, e aqui eu dei uma roubadinha, e isso é uma dica que vai te ajudar muito quando você for discutir a redação do Enem, que você não pense em Brasil simplesmente em sinônimos puros, país, nação. Eu quero que você pense Brasil inspirado na temática da evasão escolar. Como que é esse Brasil das pessoas que abandonam a escola? E inspirado nisso eu pensei, é um Brasil sem estrutura, é um Brasil desigual, é um Brasil que tem diferenças de oportunidades e é um Brasil ultrapassado. Então você vê que quando esses termos, eles dão uma caracterização para o tema e o tema vai começando a tomar uma forma que você vê, a gente só está colocando palavra, mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está amadurecendo a sua discussão. E o formato que a gente vai ter vai ser de trabalhar ponto a ponto, que nem eu levantei na primeira parte de evasão escolar, para você entender que discussão é essa e aumentar um pouco a sua bagagem cultural, como você vai reparar. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é trabalho infantil. E eu gosto de dividir as minhas discussões nos 3 R's. O primeiro R se chama raízes. Quais as raízes desse problema que você levantou? E inspirado em evasão escolar, eu pensei, relacionado ao trabalho, que a Revolução Industrial é um marco importante para eu pensar essa situação. Tanto num aspecto em que você vai relacionar
as bases da nossa sociedade moderna, as bases das relações de trabalho, como as relações de exploração, as relações de necessidade, as relações de remuneração e as relações familiares, em que existe alguém ou mais de uma pessoa que sustenta aquele ambiente e, dado que essa família ou esse conjunto tem uma necessidade, tem uma carência, tem uma vulnerabilidade, as pessoas que fazem parte dessa família, desse conjunto, precisam se ajudar para conseguir sobreviver. E dentro desse aspecto, o trabalho infantil ele é relevante, porque você pode pensar em uma criança ou uma pessoa que esteja na escola, seja em qualquer grau, ensino médio, fundamental ou faculdade, em que não consegue ir adiante porque tem que ajudar em casa. Então, Revolução Industrial no sentido de que eu preciso conceituar que início dessas relações de trabalho, em que momento essas relações de trabalho foram iniciadas. Eu sempre gosto de pensar do ponto de vista histórico e relacionar tudo que eu posso com a origem dessa discussão. Então, outra coisa que eu pensei foi a desistência do Estado. Ora, uma família que tem dificuldade de se manter dificilmente vai considerar que o tempo gasto por um filho na escola, dado que o investimento educacional é um investimento de médio a longo prazo, você não vai estudar hoje, amanhã você já tem um conhecimento pronto para tornar aquilo rentável ou alcançar um objetivo. Isso é uma coisa construída ao longo do tempo. Então, a partir do momento que essas famílias não têm tempo para perder, elas têm uma necessidade emergencial, imediatista, você fazer com que um filho que poderia ajudar na casa, ajudar com o trabalho, ajudar com a estrutura da família, perca tempo, entre muitas aspas, indo estudar, por uma coisa que é um objetivo de anos, isso pode não acontecer, e justamente acontecer essa situação do trabalho infantil ser uma raiz da evasão escolar. E a desassistência do Estado entra no sentido de que, uma vez que essa dinâmica não é mudada e não tem um fator externo que influencia para que isso mude, fica muito complicado dessa criança ou desse adolescente ou adulto conseguir se manter num projeto que naquele momento não é interessante para a sua realidade. Outra coisa que eu pensei que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar é vulnerabilidade social, que se reforça nesse ponto, né? É uma raiz do trabalho infantil. Porque o trabalho infantil acontece, essas pessoas são vulneráveis socialmente. Falta de oportunidades, ou seja, não tem oportunidade de simplesmente poder estudar sem a preocupação de ter que trabalhar, sem a obrigação de ter que ajudar em casa, sem a tranquilidade, coisas que são fundamentais para que você consiga se desenvolver do ponto de vista pessoal. O segundo R que eu falei para você, eu chamo de reforço. Você pensar no problema e no reforço é muito interessante, porque muitas vezes quando você for fazer a redação, você vai levantar um problema e é muito natural que a gente busque uma raiz, por que esse problema existe, por quê. Agora, por que esse problema se mantém? E você vê que às vezes o Enem vem com alguns temas em que ele pergunta justamente isso para você. 2015, se eu não me engano, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ou seja, a discussão era por que esse problema continua a existir. Não porque ele existe, mas porque ele continua a existir. Então, qual é o reforço de por que o trabalho infantil continua existindo? E eu pensei em hierarquia de necessidades e necessidade familiar. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre hierarquia de necessidades no próximo slide, em que você vai entender um pouco melhor. Mas, basicamente, para você conseguir um objetivo, você precisa respeitar os pré-requisitos para que aquele objetivo seja conquistado. Eu vou esclarecer isso já. Fica comigo. Necessidade familiar. Necessidade familiar é o que a gente conversou anteriormente. A família, sendo a unidade onde essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto vai se inserir, precisa de que ele abdique do seu tempo de escola ou de educação para que faça uma coisa que vai trazer um resultado imediato, um resultado mais urgente. E dentro dessa dinâmica, ele não consegue sair, ele não consegue encontrar o tempo para ir buscar a sua formação, a sua educação. E o terceiro R, que eu já me adiantei, é o relacionados.
Ou seja, que outras coisas você pode pensar que se relacionam com esse trabalho? E aqui eu abro para você pensar o que você quiser, seja um livro, seja um autor, seja uma instituição, seja um filme, seja um documentário, seja qualquer coisa que você queira colocar um índice, qualquer coisa que você queira pensar, cabe aqui dentro. E o que eu levantei? Eu levantei a OIT, se você não sabe o que é isso, é a Organização Internacional do Trabalho, assim como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, e você tem órgãos internacionais que regem ou que estipulam diretrizes que são de boas práticas a serem feitas pelos países. E eu acho que, em relação a esse tema, é uma organização muito relevante. PNAD, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Se você não sabe o que é isso, isso é uma pesquisa muito importante feita no Brasil, em que ela vai levantar dados sobre diversos assuntos e que, pensando em termos de redação, cara, isso vai ajudar muito a maneira como você embasa as suas opiniões e apresenta os seus dados. Outro, pirâmide de Maslow. Maslow foi um psicólogo em que ele conceituou a hierarquia de necessidades. Ele fez uma pirâmide, e eu já vou mostrar para você, em que ele justamente justifica que para você conseguir um objetivo, você precisa primeiro respeitar os pré-requisitos desse objetivo. A gente já vai esclarecer isso sim, já. E ECA, Estudo da Criança e do Adolescente, que é uma parte muito importante do nosso aspecto jurídico e legal, em que você assegura os direitos da criança e do adolescente, quais são os direitos deles. E dentro desse tema em que a gente está falando de educação e falando de trabalho infantil, são dois pontos em que essa citação, caso você faça de maneira correta, vai agregar muito valor. Então vamos ilustrar um pouquinho como que essas relações elas se dão em relação a esses pontos que eu levantei. Esse aqui é um infográfico que eu tirei da Organização Internacional do Trabalho, em que, obviamente, aqui você não tem que decorar esses dados. Toda vez que você vira um infográfico, você tem que pegar aquela informação em termos, assim, qualitativos, não quantitativos. Você não vai decorar que tem 150 milhões de crianças ou 10 milhões. Você não vai decorar esses números porque isso não vai colocar na redação. Não é isso. É você pegar a ideia, pegar a referência para embasar. Você pode colocar que a OIT reforça o dado que existem milhões de crianças, você não sabe quantas são precisamente. Você trouxe um dado e você trouxe uma instituição. E aí, mostrando um pouco sobre esses dados, eu também trouxe um infográfico sobre o PNAD, que eu acabei de ilustrar para vocês. Cara, vale muito a pena, e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link de todos os pontos que eu vou falar, de links, de pesquisas, de dados científicos, de documentos e sites muito interessantes que você vai com certeza se beneficiar. Aqui é um infográfico do PNAD, em que você vai mostrar várias relações, e ele faz várias análises sobre nível de ocupação, escolaridade, emprego de carteira assinada, quanto tempo a pessoa trabalha por dia e muitas outras informações que vão te enriquecer muito na hora de você fazer a sua redação. E a pirâmide de Maslow, que eu estava falando no slide anterior, é exatamente isso. Ele conceitua que para você conseguir, por exemplo, se sentir reconhecido, ou seja, no extrato ali da estima, você precisa ter respeitado as bases. Vamos pensar de baixo para cima. Então, significa que para você se sentir seguro, para você desenvolver amor, amizade, família, você tem que ter comido, você tem que ter se sentido protegido, você tem que ter dormido direito. Então, você tem que ter o básico da sua fisiologia para você conseguir pensar em segurança. E segurança e fisiologia para você pensar no social e por aí vai. Então, isso é uma estratégia muito inteligente que você pode usar para muitos temas. Sempre que você estiver na carência de uma base, você pode argumentar que o nível seguinte não vai ser alcançado. Então imagina em quantas redações você pode colocar essa referência que vai te ajudar pra caramba. Pô, essa dica valeu um like, né? Curte o vídeo que, essa dica vai mudar a sua redação. E continua que tem muito mais coisa que você vai se beneficiar. Então, essa foi a discussão relacionada a trabalho infantil sendo um problema para aumentar a evasão escolar. Seguindo,
o nosso próximo ponto é o quê? Bullying. E quando eu conceituo o bullying, para não ficar uma coisa muito jogada, eu fui pesquisar em termos científicos qual é a definição de bullying. E bullying é um comportamento agressivo que tem 3 características básicas que eu coloquei para você. Ele tem intenção, ele tem repetição ou frequência e ele tem desequilíbrio de poder. Então é uma pessoa forte e uma pessoa fraca. Quando você tem esses 3 elementos, a gente está diante de um comportamento que pode ser enquadrado como bullying. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse estudo, muito interessante, que eu acho que você vai gostar. E quais as raízes do bullying? Nesse estudo, inclusive, me inspirou para eu colocar aqui quais as raízes mais comuns de acontecerem, que são discriminação racial, intolerância religiosa, região de origem, orientação sexual, aparência e se a pessoa tem alguma deficiência. Então, essas são as principais motivações para que essas pessoas se sintam ameaçadas, e o bullying pode levantar um ambiente, pode criar um ambiente em que a pessoa não queira mais ir para a escola. Isso não existe nenhuma... Não há nada demais não há nada demais, não há nada de raro em acontecer isso. Isso é uma coisa muito frequente e é um assunto muito sério. E que tipo de reforço eu acho que existe com relação ao bullying? É a impunidade, a sensação, ou seja, de que a pessoa que tem essa iniciativa de ferir, de ter um comportamento agressivo, ou um comportamento violento, vai fazer o que ela quiser e não vai ter nenhuma contrapartida. E, por outro lado, eu também pensei que a fragilidade familiar, daquela pessoa não se sentir acolhida, dela não sentir que ela tem uma base, ela não tem um apoio para conseguir superar essa situação, de certa forma, isso também é um ponto que reforça que o bullying seja um fator importante na hora dessa criança ou desse adolescente ou adulto sair desse ambiente educacional e não voltar mais. E o terceiro R, relacionados, eu levantei aqui a Lei de Combate ao Bullying, que se você não conhece eu deixei aqui no link aqui embaixo também para você dar uma lida, e que às vezes é um ponto em que você pode trazer um conhecimento de legislação que vai ser muito legal para a sua discussão, e também o programa Saúde na Escola, que ele fala sobre essa parte psicossocial, ele fala sobre o apoio e a atenção dos educadores com relação à atitude das crianças, ao comportamento. É uma abordagem pedagógica bem interessante. E aqui eu vou deixar ilustrado o caderno de atenção básica, que eu deixei escrito aqui embaixo no link, para você dar uma olhada. E também trouxe esse filme, que eu não sei se você já viu, ele é inspirado num livro, que a tradução no português é Extraordinário. É um filme muito bacana que vai justamente falar sobre essa questão da discriminação, do bullying, da não aceitação com relação a essa criança que na história tem uma deficiência. E você vai assim, encontrar outras maneiras. Você pode sempre colocar um filme, você pode colocar uma referência de uma instituição, uma ONG, outras coisas que eu não trouxe aqui. Eu vou pedir para você, se você tiver algum comentário, se você quiser fazer alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Alguma coisa que você lembrou sobre esse tema que eu não coloquei, coloca aqui embaixo para a gente enriquecer essa discussão e melhorar o que a gente sabe sobre esse tema. E vamos continuar, porque tem muita coisa boa ainda para a gente falar. Então, o segundo ponto, bullying, fechamos. Terceiro ponto, não é acessível. Isso daí é uma questão que está muito em voga agora, essa questão do ensino à distância, esses dilemas, nesse contexto de quarentena, em que as instituições estão tentando, de alguma maneira, acessar as pessoas remotamente. E quais as raízes de não ser acessível? A distância, a questão das necessidades especiais por alguns tipos de alunos, insegurança. Foram os 3 pontos em que eu acho que a gente pode pautar essa discussão, em que as pessoas têm dificuldade de acesso, as pessoas às vezes têm uma necessidade especial ou diferenciada e que a escola não consegue suprir. E, por outro lado, existem muitas situações em que ir para a escola não é um ambiente seguro. Escolas que estão em situações de exposição e que talvez você seguir naquele lugar não seja uma coisa palpável ou que você não possa continuar. E o que reforça essa situação de não ser acessível? Eu pontuei aqui
três pontos que eu acho que se relacionam muito bem por não ser acessível, que seria a falta de investimento, a concentração de recursos e limitações estruturais. Esses três pontos se relacionam com todos eles e, de certa maneira, fazem com que essa situação não consiga seguir em frente. Uma hora falta recurso, outra hora tem o recurso, mas você não investe da maneira correta, ou você concentra os recursos em uma outra área que não é na educação, e nunca você consegue resolver o problema de uma maneira concreta, de uma maneira articulada, que seja bom na sua totalidade. E relacionado ao que eu pensei aqui foi o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice muito importante em que ele vai fazer pesquisas, ele vai medir a qualidade do ensino, ele vai ter ele vai ter vários parâmetros em que ele vai analisar a permanência dos alunos, a taxa de vacância e muitos outros parâmetros que vão enriquecer muito a sua discussão. Eu deixei aqui embaixo também para você pensar esse documento, que eu acho que também você vai gostar. E além desse documento, eu também coloquei disponível a Lei da Acessibilidade, que é uma coisa importante de você conhecer. Sempre que você tiver a possibilidade de conhecer uma lei para embasar aquilo que você está dizendo, isso é uma coisa muito válida, porque é um tipo de referência que não tem como você contra-argumentar. É um fato. Existe a lei e ela precisa ser cumprida. Então sempre é uma coisa muito positiva. E por último eu coloquei uma referência, como eu tinha falado no início do vídeo, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é sempre bom para você relacionar essa questão da viabilidade, da disposição, do planejamento, onde eu vou colocar uma escola, onde que é mais acessível, onde que é menos acessível, e maneiras de você encontrar soluções. Isso é importante também para você já ficar com o olho lá na sua proposta de intervenção, em que você vai procurar um agente para tentar resolver o seu problema, para tentar amenizar o seu problema, e tá aí, é uma referência importante. Aqui eu quis colocar a foto das duas agências, só para você ter uma noção de uma carinha. E se você está gostando do nosso vídeo, se inscreve no canal, você vai ter acesso a muitas outras discussões desse nível que vão te proporcionar ter um conhecimento muito mais amplo da redação, e eu tenho certeza que você vai se beneficiar. Indica também para algum amigo que você acha que vai gostar desse material e que está precisando dar um up na redação. Tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa indicação. E vamos continuar então para o nosso último ponto que a gente levantou, que foi gravidez e maternidade, em que é um assunto muito relevante, tem uma prevalência muito grande na nossa sociedade. E pensando no nosso primeiro R, raízes, a gente pode colocar essa situação com um aspecto negativo. A gente vai abordar que pode existir também um aspecto não positivo, mas no sentido de que ser uma coisa natural, uma questão planejada, mas a gente já chega lá. Então, o primeiro ponto é desconhecimento sobre o corpo. Falta de instrução, desconhecimento sobre métodos contraceptivos são raízes que fazem com que aquela menina ela se coloque numa situação em que, por falta de planejamento, por falta de instrução, por falta de precaução, ela vai engravidar, e vai ser num momento em que ela não vai ser uma coisa desejada, e sem contar nas outras consequências que esse fato tem, do ponto de vista da escola, você conciliar a gravidez, a maternidade, com um projeto que, de novo, como eu tinha colocado lá no trabalho infantil, é um projeto que demanda tempo, que demanda investimento, que você vai colher um resultado a médio e a longo prazo, e você às vezes tem necessidades imediatas, esse contraponto faz com que a gravidez e a maternidade muitas vezes seja um fator importante para que a menina ou a mulher abandone a sua formação. Por outro lado, pode ser um comportamento cultural onde a pessoa esteja inserida, ser mãe seja uma coisa normal, ser mãe nova seja uma coisa desejada, e que está tudo bem, cada pessoa tem o seu entendimento sobre o que é correto. A questão é que nessa discussão a gente está relacionando que, de uma maneira ou de outra, esses fatores influenciam na capacidade da pessoa continuar na escola. O segundo reforço, em que seria o planejamento familiar escasso, do ponto de vista do lado inesperado, e a influência midiática sobre o comportamento sexual,
que é um ponto, de certa maneira, polêmico, mas eu coloquei aqui embaixo um estudo em que foi pesquisadas as razões pelas quais foi abandonada a escola. Está bem descrito, é um parágrafo assim que ele mostra os resultados, em que um dos pontos que mais me chamou a atenção foi que as pessoas que responderam apontaram que a influência da mídia sobre a maneira de se comportar foi um fator que elas entendiam que era importante para elas estarem naquela situação. Então, depois você olha e você conclui o que você acha que é mais conveniente. E, por último, o terceiro R, relacionados, eu coloquei aqui um documentário que eu vou mostrar já para vocês, que é um documentário brasileiro chamado Meninas, em que ela é um documentário muito interessante, muito antigo e assim tem uma possibilidade de você entender muitas coisas de realidade de pessoas que às vezes são diferentes da sua realidade. E é um documentário que trata sobre algumas histórias de algumas meninas e a relação delas com a gravidez ou com os filhos. E um outro ponto que também é muito importante, sempre que você inserir o Ministério da Saúde num tema que tem a ver com saúde, planejamento, família e educação. A saúde está relacionada a todos esses pontos. E, para ilustrar isso, eu coloquei aqui um gráfico do Ministério da Saúde, em que vai realmente analisar essa questão da gravidez precoce no Brasil, dados aí de 2005 até 2015. E também coloquei esse documentário aqui, que é o que eu acabei de falar. Coloquei aqui na descrição, aqui embaixo, ele inclusive está disponibilizado no YouTube, então se você for assistir, eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender bastante coisas positivas para você usar na sua redação. E o que eu queria dizer, assim, para encerrar a nossa discussão, é que essa discussão é muito boa para você aprender várias coisas, e eu queria deixar a dica que eu prometi no início do vídeo, que é a seguinte: toda vez que eu fizer uma discussão, eu vou fazer a redação relacionada a essa discussão. Então é importante que você fique atento no canal, ative a notificação, porque quando eu postar o vídeo em que eu for fazer a redação passo a passo desse tema, você vai ser notificado e você vai entender como que você faz uma redação do zero a partir de uma discussão que a gente está tendo. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê nos nossos próximos vídeos.